tem que ponderar aqui que o casal não foi culpado, não foi, o próprio ex-ministro ainda não foi julgado. Isso é uma suposta acusação, né? Uma suspeição de que houve desvios. São ladrões. Vamos falar direto. Quando é pobre o pessoal tergiversa. Já fala direto. Tem de falar assim. Olha, eu já vi de tudo na história do Brasil. Mas, olha, roubar as pessoas pobres do crédito consignado, são os mais pobres, tirar cerca de R$1 de cada um, num total de 100 milhões, aí é demais. Chega uma hora que a corrupção tem que ter ética. Existe a ética da corrupção, tem uma certa ética, né? Agora eles estão roubando de tudo, mas é um bando de ladrões. Eu não acredito numa linha, numa palavra, numa vírgula. Ela foi até preparada, percebe o cabelo dela com coque, tudo encenação, farsa pura, da primeira à última palavra. A grande questão, tentaram falar assim, mas não pode entrar na sua casa, não é embaixada. Inclusive, William, a nota hoje do presidente da Associação dos Juízes Federais é excelente, deixando claro, essa história de que a residência de senador é um território do Senado é um absurdo, não é uma embaixada aquilo. Ou seja, e aquilo foi feito estritamente dentro das normas legais, sem tirar uma linha. Portanto, isso é muito importante. O que chama a atenção é que você tem. Ela falou assim, dor, humilhação, injustiça. Expressões dela que eu anotei aqui. Dor, humilhação, injustiça. Roubando o dinheiro de idosos e aposentados. Esses é que tem dor. Né? E o pior foi senadores pedirem a palavra para se solidarizar. Aquilo é Senado ou é um clube de amigos? A grande questão é que toda essa estrutura que está aí está corrompida. Grande parte dela é formada por corruptos. E para mim, nós não temos, mas deveria ter prisão perpétua para político corrupto. Se tivesse prisão perpétua para político corrupto, a história mudaria. Por quê? Os corruptos, como esse senhor, marido dela e ela também, eles se utilizam da estrutura do Estado Democrático de Direito para se defender e, ao mesmo tempo, sabotar essa estrutura do Estado Democrático de Direito. Ou seja, eles não querem a democracia. Eles usam dos instrumentos da democracia para roubar. E não é só para o partido, para eles também. E tem provas materiais sobre isso. E a ação penal 470, o processo do mensalão, ao dar penas muito leves aos políticos, ao núcleo político, não ao núcleo publicitário, 37 anos Marcos Valério, nem ao núcleo financeiro, Cátia Rabelo pegou 16 anos, mas ao núcleo político, estimulou ainda mais a corrupção. Tanto que, paralelo ao julgamento da ação penal 470, você tinha o Petrolão e outros escândalos como esse. A grande questão é que tem que ter apuração, não ter... Temos de tratar, quando nós perdemos o medo, o Brasil será melhor. E nós estamos perdendo o medo. E a justiça tem de cumprir suas atribuições. É a impunidade dos políticos corruptos que estimula a corrupção e, por tabela, a violência. A violência, essa violência do cotidiano das grandes cidades, tem uma vinculação direta com a corrupção do andar de cima. Quando o menino, o rapaz, o adolescente, a pessoa pensa em ir para uma vida ilegal, e vê bons exemplos de políticos, ele vai pensar duas vezes. Agora, quando ele liga a televisão e vê um caso desse, ele fala assim, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou roubar como os políticos fazem. Do presidente da Associação dos Juízes Federais é excelente, deixando claro, essa história de que a residência de senador é um território do Senado é um absurdo, não é uma embaixada aquilo. Ou seja, e aquilo foi feito estritamente dentro das normas legais, sem tirar uma linha. Portanto, isso é muito importante. O que chama a atenção é que você tem. Ela falou assim, dor, humilhação, injustiça. Expressões dela que eu anotei aqui. Dor, humilhação, injustiça. Roubando o dinheiro de idosos e aposentados. Esse tal de 100 milhões, aí é demais. Chega uma hora
que a corrupção tem que ter ética. Existe a ética da corrupção, tem até uma certa ética, né? Agora estão roubando de tudo, mas é um bando de ladrões. Eu não acredito numa linha, numa palavra, numa vírgula. Ela foi até preparada, percebe o cabelo dela com coque, tudo encenação, farsa pura, da primeira à última palavra. A grande questão, tentaram falar assim, mas não pode entrar na sua casa, não é embaixada. Inclusive, William, anota hoje, do Estado Democrático de Direito para se defender e, ao mesmo tempo, sabotar essa estrutura do Estado Democrático de Direito. Ou seja, eles não querem a democracia, eles usam dos instrumentos da democracia para roubar. E não é só para o partido, para eles também. E tem provas materiais sobre isso. E a ação penal 470, o processo no mensalão, ao dar penas muito leves aos políticos, ao núcleo político, não ao núcleo publicitário, 37 anos Marcos Valério, nem ao núcleo financeiro, Cátia Rabelo pegou 16 anos, mas ao núcleo político, estimulou ainda mais a corrupção. Tanto que, paralelo ao juiz que tem dor, né? E o pior foi senadores pedirem a palavra para se solidarizar. Aquilo é Senado ou é um clube de amigos? A grande questão é que toda essa estrutura que está aí está corrompida. Grande parte dela é formada por corruptos. E, para mim, nós não temos, mas deveria ter prisão perpétua para político corrupto. Se tivesse prisão perpétua para político corrupto, a história mudaria. Por quê? Os corruptos, como esse senhor, marido dela e ela também, eles se utilizam da estrutura. Tem que ponderar aqui que o casal não foi culpado, não foi, o próprio ex-ministro ainda não foi julgado. Isso é uma suposta acusação, né? Uma suspeição de que houve desvios. São ladrões. Vamos falar direto. Quando é pobre, o pessoal tergiversa. Já fala direto. Tem ele falar assim. Olha, eu já vi de tudo na história do Brasil. Mas, olha, roubar as pessoas pobres do crédito consignado são os mais pobres, tirar cerca de R$1 de cada um no total.